salve quebrada. Tá começando mais um podcast Zica do Baile. Hoje com a presença ilustre do grande Ivan Moré. Então fique confortável e venha comigo nessa jornada incrível. Estamos de volta a todo vapor. Hoje o Sexta Mil Grau com uma pessoa muito foda. Sou fã pra caralho, não vou ficar rasgando muita seda aqui. Ele que é repórter, jornalista, caipira, apresentador, escritor, cantor, podcaster também. O cara é brabo mesmo. Hoje eu estou com a presença dele, o corintiano Ivan Moré. Salve, meu democrata. Que introdução bonita, né? Bonita, eu só tiraria o cantor, porque eu faço tudo menos cantar. Você não é cantor? Não, mas vou fazer aula de canto. Já comecei. Tudo bem, cara? Tudo certo, e você, mano? Prazer enorme estar participando desse podcast. O prazer é meu, contigo. velho. Impressionante. Eu nunca, nem nos meus maiores sonhos, falei, porra, um dia eu vou entrevistar o Ivan Moré. Trocar uma ideia com o Ivan Moré aqui, assistindo você lá no Globo Esporte fazendo Fala Casão. É demais, né? Porra, bacana, era muito bom. É legal, o quadro é bacana. Eu sempre passava na mesma rua onde os caras pegavam as pessoas pra gravar, né? E diversas vezes eu já fiz perguntas lá e nunca apareci. Sério? Sério. Já fiz várias perguntas pro Casão e nunca aparecia. Porque eu passava todo dia na hora do almoço ali, era mais, sei lá, umas 2 da tarde, e o pessoal da Globo tava lá pegando a rapaziada e falando, vem fazer uma pergunta pro Casão aqui. Sim. E eu sempre tava passando com a camisa do Corinthians. E os caras te pegavam, claro. Geralmente os caras, mas nunca me colocaram, velho. Acho que é porque eu sei lá, eu ficava meio tímido, falava meio bonitinho. Sei. E só aparecia os meio Os malucos. Os malucos lá, quem né? tem uma fala um pouco mais expansiva, se sente confortável com a TV. E logo você, cara. Porra, mano. Não, sinistro, mas eu até queria perguntar isso pra você. Você já deu uma bugada, assim? Você tá lá fazendo a pergunta pro Casão? Igual aquele que ele falou do Corinthians e do Palmeiras. De 0 a 10. De 0 a 10. Você sabe que deu uma bugada, uma tela azul que você fala, putz, o que eu vou fazer agora pra contornar essa situação? Cara, você me fez uma pergunta tão interessante pra gente abrir esse bate-papo, porque trabalhar com Casa Grande é basicamente conviver com aqueles personagens do Homens de Preto. Você lembra? Os caras cravam no filme que o Stallone, o Michael Jackson, um monte de gente, eles não são pessoas normais, são alienígenas, né? Eu acho que o Casão é um ET também, porque, cara, o Casão é muito doido. Ele é muito doidão. O humor dele varia diariamente e não é tão fácil lidar com o Casa, assim como as pessoas pensam. Só que eu tenho uma relação de amizade, de proximidade mesmo, de identificação com ele. Não só pelo fato dele ter sido jogador do Corinthians, é que rola uma admiração e foi um privilégio muito grande trabalhar com o Casa e dividir, né? E o Casa é um cara que teve um problema com dependência química e ele nunca esconde isso, né? Então ele é um cara super especial. Agora, ele tem altos e baixos em relação ao humor. Então a gente já teve várias tretas. Cara, o meu WhatsApp tá arquivado aqui, com as conversas que nós tivemos a vida inteira. Depois eu vou te mostrar. Eu faço questão de te mostrar. Puta, como a gente briga, a treta que dava. Porque assim, toda terça-feira, quando tinha alguma coisa que ele não gostava, ele falava pra mim, Ivan, eu não vou fazer mais. Terça que vem eu não venho. Eu falei, legal, Casa, não vem não. Beleza, tudo bem, não precisa vir. Aí chegava na terça, ele tava lá 11 da manhã, chegava, fala, meu, beleza? Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Você não falou que não ia fazer mais. Tô brincando. Eu ficava puto da vida, entendeu? Aí depois passava. Então eu fui entendendo que com o tempo tinha que não dá muita corda pro Casa, Sim. porque ele esquece. Mas é um cara de presença, assim. Eu lembro que eu fui pra assistir os amistosos da seleção em 2015, na França. E aí a gente tava perto do hotel da seleção, a gente entrou no restaurantezinho, eu e o Bolívia. Entramos no restaurantezinho e o Casão tava comendo. O Bolívia me cutucou assim. Olha o Casão ali, mano. O Bolívia também, puta fã do Casagrande. Falei, porra, Casagrande, né, mano? Vou pedir pra tirar uma foto. O Bolívia olhou pra mim assim e falou, putz, mano, o cara tá almoçando, tá ligado? E é o Casão, né, velho? Tipo, é um cara meio que você olha pra ele e fala, mano, será que eu falo com esse cara? Ele é meio mal... Ele é meio temperamental. Ele é reservadão, ele é na dele, né?
E aí eu só cheguei do lado dele, dei um tapinha nas costas dele. Ei, Casão, vai Corinthians, eu sou seu fã. E aí ele foi, tipo, super gente boa também. Falou, vai Corinthians e tal. Mas você Bem não do tirou jeitão foto? dele. Não tirei. Jura? Juro. Cara, é impressionante. Eu normalmente, isso acontece. Eu já vi situações em que o Casa tava e o Caio. O Caio é completamente o oposto, porque o Caio é a simpatia em pessoa. Você pode interrompê-lo, meu, a qualquer momento que ele vai estar ser sorrindo. super educado. Ele é um ursinho de pelúcia mesmo. Ele é. Agora, o Casa, ele é maluco, porque às vezes, eu tenho uma história do Casa, cara, no Bourbon Street, que inclusive quiseram se aproveitar dele. Ixi. Uma moça chegou e pediu pra tirar uma foto com ele e pegou e sentou no colo dele. Caralho. Eu falei assim, ei, levanta. Meu, o que foi? Eu falei assim, meu, levanta. Sentou no colo e tentou dar um beijo no Casa. Sabe, no rosto, assim. Sim. Mas assim, eu percebi que era uma... Que se tinha aproveitando maldade dele, eu peguei e falei assim, levanta. Por quê? Porque o Casa é um cara muito puro, né? E às vezes... As pessoas se aproveitam. Se aproveitam dessa ingenuidade, eu noto, assim, porque ele é nota 10. Ele não tem muito essa percepção social da foto, do fã, do autógrafo, do atender todo mundo. Ele é mais na dele, ele é mais introspectivo mesmo. Sim. Ao contrário, por exemplo, de mim, do Caio, quando a gente fazia aquela caravana do Globo Esporte que a gente rodava muito pelo interior do estado de São Paulo. Pode crer. Normalmente se acumulavam 2.500, 2.000 pessoas nas praças, né? Para tirar foto com a gente, depois para dar autógrafo. Então eu prometia para todo mundo que depois que a gente terminasse o programa, você ia dar uma atenção para todo mundo. Pré-produção. É o mínimo que você tem que fazer, mínimo, né? Dar uma atenção para as pessoas. A galera tá ali para te ver, né, velho? Claro. Olha, é o que eu sempre falo. A TV Globo, né? Por onde casa onde eu vivi por quase 20 anos, hoje em dia você sai com o microfone da Globo, qualquer estádio na rua, você não é muito bem-vindo. E a caravana do Globo Esporte, ela era uma exceção. A gente ia pro interior de São Paulo, as pessoas saíam de casa, ficavam num baita calor, porque normalmente o programa é início do ano, pré-campeonato paulista. As pessoas vinham pra dar carinho pra você. Então assim, você tem que retribuir esse carinho. É outra vibe, né? Porque, tipo, às vezes você chega no estádio, vou até falar... Não digo pela torcida do Corinthians tanto assim, porque acontece, mas não é tão recorrente, por exemplo, como a torcida do Palmeiras, que realmente odeia a Rede Globo. Sim. E aí os caras chegam lá com o microfone da Globo e as ideias são outras, né? Ali realmente é bastante complicado. O bicho pega. São poucos que conseguem lidar com essa situação. Acho que devem ser até poucos que querem ir, né, nesses tipos de evento pra fazer a parada. E você sabe que você tá me falando de um negócio muito interessante, porque você tá com que idade hoje? 25. Quando eu cheguei em São Paulo... O que eu tenho de vida, você teve de profissão, Você tem de profissão, né? Porque eu tô desde os 14 anos, eu tô com 42, eu tenho mais... Você tem mais de profissão do que eu tenho de vida. Mas isso é interessante, só que tem o outro lado também. Hoje, eu acho que as pessoas com a minha idade e na minha posição, elas têm muito mais a aprender do que ensinar. Por quê? A gente está passando por uma revolução, por uma transformação nos meios de comunicação. E um cara como você, o que você produz, você faz de uma maneira tão criativa, tão diferente, que eu tenho que beber da sua fonte, da sua água, para saber o que você está fazendo, de que forma que vocês estão pensando, porque você consegue uma conexão com as novas gerações que eu vejo que hoje quem está parado, estagnado, se não der 2 passos atrás para rever os conceitos de como essa garotada hoje está se comunicando, vai ficar para trás. Muito para trás, cara. Vai ficar para trás. Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho certeza absoluta que os meus filhos, num curto espaço de tempo, eles vão ser os meus chefes. Entendeu? Na comunicação. Muito mais novos do que você. E vão entender muito mais esse movimento que está acontecendo de transformação. A percepção é muito mais evidente do que eu fazia. E aí você falava, né? Pô, meio de torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2004, eu tava na Globo antes, mas eu trabalhava em afiliadas. Você trabalhava no interior, né? Eu comecei no Paraná, na Globo Paraná, e no final de 99, depois fiquei 11 meses, depois vim pro interior, Jundiaí e Sorocaba. Trabalhava com esporte lá também, fazia reportagens de esporte, mas fazia tudo. Quando eu vim para São Paulo, eu lembro que o quadro de reportagens na época, que só tem a galera da antiga, Mauro Naves, Pedro Bassan, César Augusto. Mauro que também saiu recentemente, né? Saiu recentemente de uma forma lamentável. Meio conturbada. E aí o que aconteceu? Na época eu era escalado para fazer jogos na torcida do adversário. Então, por exemplo, tem um clássico no Morumbi, por exemplo. Você ia de visitante. Eu ia fazer Corinthians e São Paulo.
As equipes de reportagem eram escaladas assim. Um repórter faz o jogo, conta a história do jogo, o outro acompanha a torcida do Corinthians e o outro a torcida do São Paulo. Porque na época não tinha aquela história de torcida única. Ali era... Porque o nego não se matava. Tinha briga, mas não se matava tanto quanto recentemente. E o que acontecia? A gente rodava no meio das torcidas. Eu rodava no meio da torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Cara, passava no meio da Manchester Independente. E sabe o que acontecia? Não tinha essa hostilidade que tem hoje em dia. Mas assim, vez ou outra o time tava perdendo, sai do meio da torcida. Você tomava uma cusparada na cara, entendeu? Tomava uns tapas na orelha. Quando começou a ficar perigoso, o pessoal da TV começou a deixar de escalar repórteres no meio das torcidas. Porque era muito complicado, né? Passou a existir um risco. Mas, cara, eu sofri no meio das torcidas já. Porra, eu sofro. Às vezes, com a torcida do Corinthians, inclusive, Corinthians, exato. Né? Porque, querendo ou não, na torcida tem de tudo. E geralmente eu vou junto com as organizadas. E as organizadas são um reflexo da sociedade. Tem médico, tem professor, tem assaltante, tem bandido, tem estuprador. Tem de tudo na torcida. E querendo ou não, às vezes você acaba filmando alguém que não quer aparecer, alguém que tá foragido, alguém que tá fazendo alguma coisa errada, alguém que tá, sei lá, usando droga. E o cara, às vezes, acha que você tá gravando e já vai pro debate, né? Então, querendo ou não, eu acabei sofrendo um pouco disso que vocês sofreram, óbvio que não no mesmo nível, né? Ali o pessoal meio que já conhecia e foi muito mais fácil contornar. Mas você pega uma barra pesada, né, cara? Você pega uma barra pesadíssima. Porque é ali que você falou tudo. Tem maluco, tem foragido, estuprador. Tem de tudo, velho. É um reflexo da sociedade, né? O que tem na sociedade tem na torcida organizada. É muito bizarro. Mas é muito legal que hoje, 4 anos depois que eu comecei a fazer essa parada, hoje a aceitação da torcida é sensacional. Eu tenho contato com os presidentes de todas as organizadas, a gente planeja coisas juntos, já fizemos coisas juntos em prol da torcida, né? Que é o principal foco ali, né? A gente sempre tá ali pra exaltar a torcida do Corinthians, né? Sabe o que eu acho que seria super interessante? É um negócio que eu sonho, assim, porque eu acho que a gente tá um pouco distante desse sonho. Mas eu, de fato, cara, acredito que quem tem o poder da comunicação, né? Assim, quem é a pessoa pública e usa a comunicação para veicular não só notícia, eu acho que a gente tem o papel de transformar. De que forma? Esses dias eu fui ver um jogo do Palmeiras. Foi a primeira vez que eu fui num estádio de futebol depois que eu me desvinculei da TV. Foi o Palmeiras Inter, né? Foi o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu falei, cara, eu vou chegar sozinho no estádio. A torcida do Palmeiras sempre me odiou. Sempre não. Foi aquele processo de desgaste que o tempo veio trazendo. Sim. E aí, eu falei, cara, será que eu vou pra essa torcida? Eu vou chegar sozinho? Sem contar, desculpa te interromper, que tem o agravante que você declarou o seu time do coração ao vivo na TV e viralizou muito, tá ligado? A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Então, e aí exatamente isso. Eu falei, será que eu vou ser bem recebido? Será que é um risco? Aí eu tive uma ideia, falei, no caminho eu postei 3 stories falando que eu estava indo pro jogo. Eu era corintiano, porque isso aí pra mim foi ótimo ter assumido, depois a gente vai tocar nesse assunto, Sim. né? E falei assim, cara, eu tô indo pra assistir o jogo, porque eu gosto de futebol. E quem gosta de futebol não necessariamente precisa ver só o jogo do time do coração. Sim. Você vai pelo espetáculo em si. E como eu havia sido convidado, falei, eu vou, mas eu vou com o peito aberto, porque eu prego o respeito. Então eu acho que nós que somos comunicadores, e de repente você tem uma relação muito próxima com as organizadas, a gente tinha que começar, cara, a falar que essa treta, esse comportamento xiita, extremado, Sim. de ódio profundo e perpétuo contra o rival, ele pode ser amenizado. Eu acho que a gente tem que tentar arrumar um jeito de fazer uma parceria pra gente chegar, né, num convívio que seja aceitável. Porque eu tenho um amigo que sempre cita que o jogo de torcida única, ele é necessário. Cara, mas ele é a morte do futebol. É a morte do futebol, infelizmente. São Paulo é o cemitério do futebol brasileiro, né? Não pode nada. Você vai no Rio, pode tanta coisa. Obviamente que no Rio também acontecem as mesmas coisas que aqui em São Paulo. Até mas pior. Lá é pior. Teve o botafoguense que morreu com um espeto de churrasco enfiado na barriga.
tá ligado? Ali é pesado. Não tem problema, Ivan, pode tossir. Não tem problema, aqui o podcast é no freestyle, é a realidade. É real. É pro pessoal se sentir no rolê. Legal. O pessoal escuta meu podcast e eles falam, caralho, mano, parecia que eu tava na sala com vocês. Que legal. Os caras fecham o olho e parece que a gente tá na sala com eles, trocando ideia assim, tá ligado? Isso é bom porque você tá me servindo, tá vendo como eu falei no começo da nossa conversa que eu tô aqui muito mais pra aprender do que pra falar. Eu tô começando a gravar podcast agora e eu ouvi 1 ou 2 episódios que nós já produzimos. E aí eu tô percebendo o tom de voz. E eu tô percebendo o seu tom de voz. E o que você tá me dizendo serve de aprendizado, porque de repente é essa estrutura que eu vou usar pra fazer com que o cara se sinta à vontade. É uma grande troca, tá ligado? É uma grande troca. Eu tô aprendendo muito com você e você aprendendo esse pouquinho aí com esse que é o barato do rolê, comigo, né? Também, tá ligado? Aí. Porra. Isso é muito sensacional, mano. E, porra, vamos falar um pouco já que a gente tocou no assunto do Corinthians, né? Aqui a gente não costuma falar muito do Corinthians. Eu tô tentando dar uma... desvinculada. Não é nem uma desvinculada, mas falar, vou fazer o podcast, eu vou tentar falar de outras coisas. Vou deixar o YouTube, né, que eu já falo 100% sobre Corinthians, vou deixar pra falar outras coisas aqui no podcast. Mas não tem como fugir desse assunto, porque foi um momento emocionante, né, no Globo Esporte ali, viralizou bastante. Que você falou do seu pai, do seu amor pelo Corinthians, e você assumiu ao vivo no Globo Esporte, que porra, você deve ter sido o primeiro apresentador na Globo que assumiu ao vivo, assim, que torce pra algum time de futebol, e ainda pro mais odiado de todos, que é o Corinthians. Como é que foi essa parada? Da onde você tirou isso que você ia assumir? Foi no momento ali? Você já tava pensando? Na verdade, foi tudo muito espontâneo. E eu não percebi que eu falei. Olha, você não percebeu? Não, que louco, cara. Eu tava... Programa ao vivo. Você tava sentado, né? Até na bancadinha ali, você tava vendo a matéria e se emocionou vendo a matéria, né? Porque o programa ao vivo, ele propõe isso. Ele propõe essa espontaneidade. E durante o período que eu fiquei à frente do Globo Esporte, eu fui me entendendo cada dia mais como comunicador. Eu percebi que o meu papel não era só veicular notícias e apresentar com bom humor, com um astral legal, mas sim, também como comunicador, colocar algumas opiniões no programa e usar o esporte não só para falar de futebol, o espaço, mas para mostrar histórias de superação, histórias de transformação, histórias de esperança, em que o esporte pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que o Brasil é um país que sofre muito com isso. E se nós, comunicadores, que somos os formadores de opinião, nós conseguíssemos transformar de fato... Eu amo o esporte, você trabalha com esporte. Se a gente conseguir transformar o esporte, fazer com que o esporte seja de fato um meio em que as pessoas não apenas se divirtam e tenham aquela anestesia e façam com que elas pensem em relação a alguns pontos que estão quicando na sociedade, eu acho que esse é o nosso papel. E aí, foi basicamente num dia que tinha uma reportagem em que o filho era corintiano e o pai era palmeirense. Eu lembro. O pai tava com um problema sério, tava com uma doença, né? Um câncer. E tava ali meio que, finalmente, o filho abriu mão de... Tô contando a história pra quem não sabe. E o filho abriu mão de torcer pelo Corinthians por amor ao pai. E aceitou vestir uma camisa do Palmeiras, assistir aos jogos junto com o pai e torcer. Quanto a favor do time do pai, na verdade, ele não tá torcendo pro pai. Pro Palmeiras. Ele tá torcendo pro pai dele, lógico. Então, assim, pra você ver como que o amor, ele tá vinculado, existe muito mais coisa por trás do assunto futebol. Tá maluco, né? Até tô arrepiado. É maravilhoso, aqui, cara. Velho. E aí o cara me conta isso na reportagem que o Renato Peters fez brilhantemente. E eu inventei uma modalidade no Globo Esporte que é assim, ó, toca a vinheta do programa. Se você tem um negócio muito bombástico, tem vários formatos pra você fazer. Você pode dar uma escaladinha, uma abertura no jornal, só fazer uma abrezinha de 30 segundos chamando, ou já cola uma matéria direto e é só assim, vamos entrar com essa matéria. Eu não assisti a matéria inteira, eu falei, tá foda essa matéria, eu vou deixar pra ver no ar. E vi a matéria no ar. Então tocou a vinheta do programa, a reportagem entrou, e quando entrou, o Caio tava do meu lado pra comentar. E eu falei, cansei de chorar, cara, porque eu fiquei meio com a pecha de chorão, porque eu passei a revelar os meus sentimentos. Eu fui estar na terapeuta, porque tinha muita coisa que me emocionava quando eu tava no ar e eu ficava tentando
o desconforto era muito maior pra controlar o choro do que Pra viver chorar, aquele momento. pra chorar de verdade. Cara, eu não posso. Não. Teve matéria que eu não prestava atenção pra não chorar. E aí minha terapeuta falou assim, cara, chora. Se é verdadeiro, seja você. Porque quando você é você, você transmite verdade. E quando você transmite verdade, provavelmente você tá falando com o coração. E a linguagem do coração, ela não tem obstáculo. Ela penetra muito mais, né? Verdade. E aí eu fui entendendo. E nesse dia eu não queria chorar porque eu já tava muito chorão. Só que eu vi a reportagem no ar e falei, meu, essa matéria tá pesada. Essa matéria tá pesada. E o Caio em silêncio, eu em silêncio. Tanto que não tava programado pra eu falar disso. Eu falei, ô Caio, bonita essa história, né? Boa tarde, bonita essa história. Ele falou assim, bonita essa história. Porque eu ia... Ele falou, a gente que tem pai, né? Você, eu tenho... ele falou assim, ele esqueceu. Ele pegou e tocou no meu joelho. Ele falou, a gente que é pai. Ele puxou, né? Ele falou... tem pai, né? Você que perdeu o seu recentemente. A hora que ele deu um toquinho no meu joelho, cara, ali, parece que baixou alguma coisa em mim, assim. Eu falei assim, meu pai tá aqui, cara. Sabe, assim, tipo, meu pai tá aqui, cara. E aí eu falei, pô, cara. E aí eu comecei até meio tremer. Eu tô com a fichinha tremendo, assim. E depois eu vi no vídeo isso, né? Depois eu assisti, tava tremendo. E aí ele pegou assim... E aí ele falou mais algumas coisas. E eu peguei e falei aquilo que eu falei, que eu não lembro direito o que era. Que eu falei, eu perdi meu pai recentemente e eu sou corintiano por causa dele. E é verdade. Então, quando você passa uma mensagem dessa, a repercussão, que eu não sabia que eu tinha passado, que foi um negócio meio espontâneo, né? O Caio falou, aí eu chamei a próxima matéria, ele falou assim, você falou que você era corintiano. Eu falei, ele falou assim, você falou, mas eu acho que foi ilegal. Daquele jeitão dele. Eu acho que foi legal, eu tô recebendo uma mensagem aqui agora. Acredita? Tá todo mundo te dando os parabéns. Todo mundo, velho. Todo mundo. Aí eu falei, cara... E aí eu me assustei. Quando acabou o programa, subi pra redação, o chefe de redação falou assim... Ivan, é verdade que você assumiu o seu time? Mas como assim? Eu falei assim, cara, desculpa, irmão, eu acho que eu assumi, mas eu tava ele chegou meio tipo... Não, mas assim, meio... mas não bravo. Assim, assim, preocupado. Mas é que eu recebi aqui... Eu tô meio chocado, porque, na verdade, eu recebi uma mensagem da direção e ninguém tá reclamando. Porque acharam que foi muito verdadeiro. Mas, porra, o jeito que você falou deu pra ver que era verdadeiro. Tanto que, porra, eu não assisto televisão. E raramente eu assistia o Globo Esporte. Assistia mais pelo site, depois a reprise e tudo mais. Mas ali na hora que, tipo, o programa deve ter acabado o quê? 1h20? Por aí. 2 da tarde já tava pipocando no WhatsApp. Eu recebi em todos os grupos. E todo mundo disparando a parada, todo mundo disparando, meus amigos mandando. Eu falei, pô, vou ter que postar isso, né, velho? Não tem nem como não postar. Eu fui uma das pessoas que ajudei a viralizar depois, no final das contas, postei lá no Corinthians Mil Grau. E, porra, a torcida do Corinthians, se existia alguém que tinha resistência com você, hoje não existe mais. Que legal. Acho que você tem a aprovação 100% da torcida do Corinthians, assim, porque o pessoal viu que falou, pô, o cara é um profissional, ele trabalha na Rede Globo, ele tá lá fazendo o trampo dele, mas, porra, ele é um corintiano e ele assumiu de uma forma tão sincera e bonita ali que a torcida se identificou, falou, puta, esse é dos nossos, tá ligado? É isso. E sabe o que eu acho? Hoje, poxa, é uma hipocrisia enorme você não poder falar o seu time. Mas eu também entendo alguns critérios utilizados para você não falar o seu time por conta dessa selvageria que existe e desse nível de ignorância, dessa radicalização que existe em alguns segmentos das torcidas. Mas, cara, se você trabalha com esporte, você foi levado pela paixão pelo futebol, provavelmente. Sim. E se você foi levado pela paixão pelo futebol, você tem um time do coração. E se você tem um time do coração, qual o problema de você falar? Porque você é um profissional da comunicação, hoje está se transformando cada vez mais. Você está vinculado a uma torcida, mas você começou a entender o tamanho que você tem enquanto comunicador e a responsabilidade social que você passa a ter enquanto você veicula uma notícia. Sim. Eu sei de algumas histórias, né, tem algumas boas. mas é interessante. Mas sabe por quê? É uma construção, é uma construção. Eu já exato. fiz um monte de cagada, uma porrada de cagada enquanto comunicador, e a gente vai aprendendo com os próprios erros. Sim. Né? Então, é muito legal quando você consegue abrir o seu time e recebe essa aceitação das pessoas. Corintiano, São Paulino, palmeirense. Pô, eu recebi um monte de mensagem, não só dos corintianos. Nego, pô, mano, você é gambá?
você é galinha, você é isso, você é aquilo. Mas você é da hora. Só que você é da hora, velho, porque você gosta do teu pai, porque você foi levado pelo teu pai. E aí, é amor, cara. É o mais genuíno que tem, amor entre pai e filho. E como é que você vai negar esse tipo de coisa e vai confundir isso com clubismo, com ignorância? É o mesmo amor que o palmeirense teve com o pai dele ali, de ir pro estádio. Exatamente. Só muda o time, mas a essência é a mesma, tá ligado? Claro, é isso. Sinistro, porra, e falando a verdade mesmo, você deve ter ajudado muito, assim, na cabeça de muitos caras que falam, pô, não vou assumir meu time e tudo mais. Acho que você deve ter mudado um pouco a cabeça de algumas pessoas de falar, porra, talvez não seja tão ruim assim falar meu time, né? Talvez não seja o fim do mundo. Claro. O Chico Lang falar que é corintiano, o Milton Neves falar que é santista, atleticano. O Juca Kfouri falar que é corintiano. O Juca Kfouri falar que é corintiano e é o maior anti-corintiano que existe na história. Bate pra caramba. Eu sou amigo do filho dele também, Coringão louco, tá sempre ali na arquibancada. E, pô, eu falo, pô, seu pai é o maior corintiano, anti-corintiano do mundo, tá ligado? Porque é um corintiano que fala mal do Corinthians às vezes, né? E o engraçado é que só a velha guarda conseguir assumir os times, né? Porque é um comportamento vinculado ao pessoal do passado. Avalone, né? Por quê? Porque existia uma aceitação. Hoje deixou de ter. Aí, em certos veículos, veio uma proibição para você não divulgar o seu time. Só que no meu caso, não é que eu burlei a proibição. Escapuliu. Mas escapuliu de uma maneira que foi aceitável. Que foi muito aceitável. Foi legal. Porra, foi maneiro demais, velho. E agora que a gente começou a falar um pouco da Rede Globo, pra quem não está situado no que está acontecendo, você recentemente saiu da Rede Globo, né? Sim, eu pedi uma rescisão de contrato, né? Eu fui muito feliz por quase 20 anos lá. 20 anos de casa, caralho. E aí a TV, a direção, entendeu que era o momento de fazer uma transição no programa. E aí eu aceitei, né? Normal. Apresentei o programa por mais um mês. E não deixaram eu fazer uma despedida que eu queria com o meu público. Não deixaram? Não deixaram. Porra. Eu fiquei meio chateado, mas faz parte do jogo. Acontece. Vamos deixar no passado algumas coisas, porque quando você leva algum tipo de decepção não é legal. Mas o importante foi a história que eu construí. E aí eu saí da TV porque queriam fazer uma transição no programa. E essa transição aconteceu. Só que aí eu percebi que eu poderia trabalhar de repente fora. Tem muita coisa acontecendo fora desse mercado de TV aberta, né? Sim. Então, na verdade, eu tô tentando fazer até uma reciclagem na maneira de me comunicar, tentando me conectar com essa geração mais nova, aprendendo um pouco sobre o que tá rolando em podcast, em rede social, essa comunicação que a gente chama de 360. Sim. Então, também recebi uma proposta de uma outra emissora para trabalhar, eu achei que não era o momento, mas nada impede que eu volte pra TV, aberta ou fechada daqui a um tempo. Eu acho que o importante agora é eu investir em novos formatos. Você está aberto a novas possibilidades. Na verdade, eu tô muito aberto a aprender, né? Pode crer. Acho que quando você fica muito tempo fazendo algo muito específico, chega uma hora que você tem que parar e revisar. E essa transição que de repente aconteceu por conta da minha saída do Globo Esporte, talvez ela não teria acontecido se tivessem me proposto continuar à frente do programa. Sim. Porque é um programa que eu sempre gostei muito de fazer. Era o sonho da minha vida quando eu era pequenininho. Eu assistia, sempre acompanhei as reportagens por meio do Globo Esporte, me informava por meio do programa. E aí, foi um sonho realizado. Eu sou desde a época a gente montou o Globo Esporte junto, eu e o Thiago, né? Naquele formato mais de uma reformulação na comunicação. Que você substituía ele a vários programas, né? Em 2009, quando ele saiu, ele começou a apresentar, ficou 4 meses no ar, ele começou E aí, era uma loucura, porque fiz muita cagada, a gente fazia, abusava de formatos que hoje em dia, se você for fazer, eu ia pirar. Mas foi também um período de propor ideias diferentes, ideias novas, e foi construtivo pra mim. Hoje, se eu for parar pra pensar, estar ali hoje é o meu que continuar fazendo mais do mesmo. Não que seja ruim. Dá uma estagnada ali, né? Não que seja ruim, é maravilhoso. Porém, eu tô aberto a novos desafios. Você é um cara que gosta de se desafiar. Gosto. Você gosta de novas aventuras.
Ah, eu tô me propondo a isso, cara. 20 anos de casa, quase, né? Tem coisa legal pra fazer aí por fora e... Caramba! Vamos dar umas cabeçadas. Será que a gente já pode falar em primeira mão as coisas que tá acontecendo por aqui ou deixa no off? Vamos falar, né? Pode falar. Você tá vindo trabalhar com a gente agora, né? Claro, com a Pod 360. Com a Pod 360, que produz esse podcast e já tem o seu podcast que ainda, não sei se foi pro ar ainda, provavelmente não, né? Que estão fazendo as gavetinhas. A gente tá fazendo a produção. Ó, em primeira mão aqui no Sexta Mil Graus. Claro. Se der errado, pode me cobrar depois. Não, vamos lá. E eu vou cobrar você depois, Claro. que eu ia falar, pô... Você vai participar do meu podcast. Lógico, porra. A gente tem dois. Você vai participar do Corinthians Mil Grau e eu vou Claro. participar do seu podcast. Então é o Desobediência Produtiva. Desobediência Produtiva. Quer explicar um pouco pra galera como que vai ser? Então, eu vou explicar primeiro o Qual é Moré. O Qual é Qual é Moré? Moré? Ah, tem dois? O Qual é Moré, eu vou receber convidados como você. Tá maluco? Que falam de esporte, que são comunicadores, jogadores de futebol, atletas que são referência ou não, gente interessante, curiosa, linkada ao mercado de comunicação e esporte. Então esse é o Qual é Moré. Eu também vou soltar algumas pílulazinhas sobre momentos que eu tive, como por exemplo, o dia que eu conheci o Gordo. O Ronaldão? É. Ah, tá maluco. Sabe onde foi? Onde? No título paulista de 2009, eu entrei na boate, velho. Consegui varar a boate e fui no camarote do cara trocar ideia. O cara nunca não me conhecia, eu fui... Eu vou contar essa história. O dia que eu fui na casa do Vanderlei Luxemburgo, no Rio de Janeiro, toquei o interfone, cheguei pra fazer uma entrevista com ele, na época pro Esporte Espetacular, e ele não tinha chegado ainda. Eu imitei a voz dele. E aí, empregado, oi, seu Vanderlei, eu vou abrir pro senhor. Abre a porcaria do portão aí, porra. Não tá fazendo negócio aí, o meu digital não passou. Aí, subi, cheguei primeiro que ele, a esposa dele. Ivan, você tá aqui fora? Ô, dona Jo. Eu cheguei primeiro que o professor. Vanderlei. Você conseguiu imitar? Me passa o endereço que eu vou imitar e eu vou entrar na casa do Luxa. Eu vou pegar tudo que tem lá. Esse detalhe, eu fui fuçar no quarto dele, depois ele foi me mostrar os relógios dele. Nossa. Puxei a primeira gaveta, era de meia. A segunda era de cueca. A terceira tinha mais de 5 milhões de euros em relógios, tudo bagunçado. Vou contar essa história. Tem várias histórias curiosas, cara, mas tem um monte de Eu tenho que coisa. dar mais rolê com você, viu, Ivan? Hã? Tem que dar mais rolê com você, viu, Ivan? Eu abro a gaveta dos meus amigos. Se eu abrir a gaveta do Lobão, mano, não vou nem entrar nesse detalhe aqui. O que você acha na gaveta do menino? Você vai achar na gaveta do Lobão? Nossa, mano, os meninos aqui é brabo, viu? Vou falar pra você que... Esse então é o Qual é Moré. Esse é o Qual é Moré. E o Desobediência Produtiva, a ideia é propor algum tipo de assunto, vários assuntos, não necessariamente relacionados a esporte ou futebol. A ideia é entrevistar figuras da sociedade que estão fazendo algo diferente, quebrando protocolos, atingindo os próprios objetivos de acordo com a intuição. Porque hoje em dia, cara, tem formato pra tudo, né? Você pra fazer sucesso tem que fazer isso. Na verdade, quem tá fazendo sucesso são os malucos que ouvem a voz do coração. Aquele cara que escuta aquilo que tem de mais verdadeiro dentro de si e coloca em prática. Cara, coragem, enfrenta os desafios, pega o caminho que de repente é o mais difícil, mas na real consegue acontecer porque coloca muito da coragem e da percepção pra fora, né? Porra. Então a ideia é ouvir esse tipo de gente e gente inspiradora. Da hora. E, pô, esse podcast aqui, até o passado que teve, né, com o André, é tipo um coaching, né, pra rapaziada. É tipo, pô, rapaziada, vamos lá, acredita nos seus sonhos, pode fazer as cagadas, vamos lá, entendeu? Você viu que a gente mudou a chavinha mesmo, né? Falou, Sexta Mil Grau vai voltar diferente, voltou mesmo. Que legal. Que bizarro. Porra. Ivan, aqui o pessoal mandou umas perguntas no Instagram. Tenho medo de perguntar algumas coisas. Por exemplo, teve o Michel que falou, esse Ivan tem cara de maconheiro. De maconheiro, velho. Falou que você tem cara de maconheiro, DJ. Pô, sabe que eu sempre fui? Maconheiro eu nunca fui, mas eu sempre fui cachaceiro. Cachaceiro. Eu vi que você postou um videozinho ali bebendo um vinho ali, eu tava tomando vinho, mas meu negócio é mais... Eu tomo pinga mesmo, eu adoro uma pinguinha. É que você é do interior. Uma cachaça. E eu fui criado no interior, cara, o pessoal aqui da capital até estranha, né? É uma cultura de muito churrasco, muita festa, muita cerveja. Então, maconheiro não. Maconheiro não. Mas cachaceiro sim. Mas nada contra que não nada peguinha. Contra, tá maluco. Não tem nada, não acho nada demais. Ó, tem um rapaz me ligando aqui, deixa eu atender rapidinho só pra... Oi. Oi. Dá um help aí, como é que faz aqui pra entrar? Pra entrar?
O Lobão vai avisar aí pra galera, pra você entrar aí. Tá bom? Valeu. Beijo, tchau. É o Cid do Não Sobe. É o Cid? É o Cid. Que vai gravar um podcast com você em breve, daqui a pouco, né? Com você também, pô. Tá maluco? Hoje vai ser um dia puxado aqui na produtora. 200 podcasts por dia. Deixa eu ver se o Cid me mandou... Agora que ele sabe que eu tô aqui, ele esqueceu. O Cid tá aqui, ó. Ele chega em 33 de... Vamos ver o áudio que ele me mandou. Mano. Fala, mano, tô na área aqui, cara. 10:16, né? Mas tô meio perdido, como é que faz pra entrar? Tô aqui na porta. Ele tem que tô meio perdidão. Ele tem que pular o muro. Ele não se ligou, mas ele acabou de participar do nosso... Ele participou primeiro do seu é verdade. do que do meu. E eu vou colocar que eu coloque o áudio dele aqui. Pode colocar o Cid? Pra quem não sabe, o Cid, ele tá vindo gravar um podcast aqui com o Ivan. A gente grava na Pod 360. Somos companheiros de trabalho. Olha que da hora. Da hora. Que decadência. Você trabalhava com o Casão, agora você tá trabalhando com o Mil Grau, mano. Mas você é muito mais moderno que o Casão, cara. É verdade. Isso é verdade. Mas o Casão é o Casão, mano. O Casão é lenda. E aí eu chamei o Cid pra vir gravar aqui e descobri que ele aceitou o convite do Ivan antes que o meu. Tá tirando. Aí eu mandei isso aqui pra ele. Ô Cid, você sabe que você tá indo pra minha produtora gravar com o Ivan Moré, né? Obrigado, viu? Eu te chamei 200 mil vezes. Ao Globalzinho te chama? Globalzinho. Você vai. E ainda manda bagulho de aceito sua mamada. Aceito sua mamada. Meu, essa história da mamada é sensacional. Eu tava conversando com ele no WhatsApp faz 2-3 dias e ele pegou e... combinamos, né? Eu falei assim, vamos sexta-feira? Ele falou assim, posso. Aí ele falou assim, que horário você imagina, Ivan? Eu falei assim, vamos por volta das... A gente tem uma janela de 10 às 2 da tarde, né? 10 da manhã às 2 da tarde. E aí ele pegou e não me respondeu. Aí eu falei assim, você não vai não? Você não respondeu o horário? Aí ele falou, desculpa, tinha colocado na agenda aqui, fechado. Aí ele pegou e mandou uma figurinha, né? Aquelas artes, como é que chama? Aquela sticker? Stickers e figurinha. Figurinhas, ele mandou uma figurinha. Que era aceito. Ele falou assim, negócio feito. Negócio fechado, aceito aí embaixo, aceito a sua mamada. Ele mandou sem perceber. Depois Mas foi legal pra caramba, eu até salvei pra mandar pra alguns caras. Aceito sua mamada. Depois eu vou te mandar umas figurinhas boas aí, viu? Tá bom. Tem umas figurinhas bacanas. Teve um rapaz aqui, o Robefe_1910, que falou: e aí, meu grau, leva o Ivan Moré de norte no próximo jogo. Nossa, de norte, velho? Norte é tenso, hein? Acho que a gente vai ter que te disfarçar um pouquinho pra você chegar de norte ali. Mas podemos ir, irmão. Vamos? É uma experiência, por que não? Porra, então já tá fechado, ó. Ivan Moré no jogo do Corinthians com o menino Mil Grau. Mas deixa eu só marcar quando pode levar os pivetes. Corinthians e Flamengo agora. Eu vou estar viajando esse Não, mas a gente vamos marcar um? Lógico, pô. A gente marca e eu quero levar, inclusive, com a sua presença, os meus filhos no estádio pela primeira vez. Lógico. A Mel e o Lui. Quantos anos eles têm? A Mel tem 6, o Lui vai fazer 4. E eles nunca foram no estádio de futebol, cara. Nenhum ainda. Não. Tem que ser o do Corinthians, o primeiro. Tem que ser o do Corinthians. Pô, vai ser um prazer levar vocês ali, pô. Você já foi em jogos do Corinthians, obviamente, recentemente aí na Arena já foi em alguns. Sim. Mas de torcida na arquibancada, vários. Faz tempo. Não, então, eu fui na final do Campeonato Paulista, eu assisti. Na arquibancada? Arquibancada. No setor, qual setor você assistiu? Não, na verdade eu assisti ali nas cadeiras. Sim. Na lateral. Sim. Mas no meio da torcida, né? No meio da obviamente. torcida. Eu fui eu, meu irmão, dois amigos, o meu primo. Nós fomos em 5. Eu tive o prazer, cara, aí que tá. O meu pai tinha um sonho de ir no estádio do Corinthians. E na época que eu tava no Globo Esporte, era um pouco mais difícil. Eu ficava meio receoso de ir. Eu falei, no meio da torcida, mas você quer saber? Não vai ter problema nenhum. Porque como eu sou corintiano, a torcida não vai encher meu saco. Sim. Aí eu meti um gorrinho na cabeça e ia. E eu consegui levar meu pai e os 2 irmãos dele antes dele morrer. Pode crer. Ele foi e a gente tirou umas fotos lá. O Corinthians ganhou um jogo. No dia aí foi muito emocionante, não só pra mim, pro meu pai, pro meu irmão. Então, agora a ideia é levar os meus filhos, né? Esse vínculo com o estádio não pode morrer, né? É um vínculo que, pô, nasce de criança. Eu, por exemplo, não tive um pai pra me levar no estádio. Obviamente, meu pai tá vivo e tal, mas ele não gosta de futebol, né? Ele, não gosta. Hoje, ele às vezes acompanha, ele às vezes assiste o jogo do Corinthians porque ele sabe que eu tô no estádio. Então ele assiste pra saber se o Corinthians ganhou, se teve alguma briga, se eu tô envolvido. Então ele assiste mesmo. Preocupação. Né? Preocupação assim pra saber e até pra torcer pro Corinthians ganhar e eu ficar feliz. Sim.
Então, tipo, não tive um pai pra me levar no estádio. A minha mãe, ela também nunca gostou de futebol, ela é corintiana, mas nunca gostou de futebol e ela fez uma loucura que em 2005 eu ficava falando, mãe, me leva no estádio, me leva no estádio. Eu tinha ido algumas vezes com um tio corintiano pro Anacleto Campanella, já tinha ido pro Pacaembu, mas não tinha ido em nenhum clássico, um jogo grande, assim, eu queria ver o Tevez em 2005. Eu falei, mãe, me leva no jogo, me leva no jogo. E na época minha irmã namorava um rapaz, o Beto, que ele é dono da panificadora Vila Belmiro, que é do lado da Vila Belmiro ali, tá ligado? Puta, mano, meu primeiro cunhado, um cara gente boa pra caralho, ajudou na construção do meu corintianismo, assim, tá ligado? Ele ia nos jogos, ele me dava camisa e tal. E aí ele comprou um ingresso de visitante na Vila Belmiro pra eu assistir com a minha mãe, na Vila Belmiro, que é tipo o pior estádio de todos pra você ir. E passamos um mó perrengue, traumatizei minha mãe pro resto da vida. Até hoje ela não gosta de ir pro estádio. Porque lá é osso, velho. Eu levei ela uma vez só depois, a gente nem assistiu o jogo todo. E no final das contas o jogo foi anulado. Foi aquele 4-2 lá que o Edilson Pereira de Carvalho tava pitando. O jogo foi anulado. Foi aquele campeonato brasileiro que o Corinthians, inclusive, foi campeão. Foi campeão, exato. E aí, porra, fui no... meio roubadinho, mas tudo bem. O Dualib vai... O Dualib tá pagando ainda essa... Ele tá pagando aí dessa fita. O Tinga também, coitado do Tinga, tadinho. Porra, tadinho não, o Corinthians foi campeão, caralho. O Fábio Costa que é ídolo aí do Coringão, entendeu, mano? Mas, porra, não tive essa parte familiar do pai levar pro estádio, né? Isso é muito legal quando eu vejo na arquibancada um pai com o filho no colo, é uma das imagens que eu mais gosto de gravar, de tirar foto, porque o futebol só resiste por causa disso, né, velho? É mais que futebol, né? É muito mais que futebol. Parece clichê, né? Falar é muito mais futebol, mas é verdade, né, velho? A gente que vive a parada sabe que realmente é muito além dos 90 minutos do jogo. É o convívio que você tem com a torcida. Pessoas que você não conhecia acabam virando, tipo, amigos, irmãos, pessoas que você conhece em sua família, entendeu? Porra, vira uma grande família, de verdade mesmo. O futebol, ele é um grande elemento de transformação, fonte de felicidade, de oportunidades, se a gente souber levar da maneira certa, né? Exato. Por isso que é esse movimento que eu tenho de repente, a gente conscientizar. Nós que somos comunicadores, conscientizar que, vamos pro estádio pra torcer. Você odeia o time o time adversário? Sim, você odeia o time adversário quando ele ganha do teu time. Só que o seu time só existe, sua torcida só é tão evidente e fervorosa porque existe esse adversário forte. Você pode odiar o time, mas não odeia o outro torcedor, né? O respeito é tudo, cara. Se a gente começar a levantar essa bandeira do respeito no futebol, é bacana, cara. Eu acho que a gente pode construir alguma coisa, conscientizar algumas pessoas. Eu gosto de dizer que, meu melhor amigo é palmeirense. Pra você ter uma... o Corinthians Mil Grau, o melhor amigo dele é palmeirense. Tipo, amigo de infância, amigo que estudou comigo no colégio e tal. Isso é do caralho. Palmeirense, já foi em jogo comigo fora de casa, assistiu o jogo na torcida do Corinthians, ficou lá quietinho, todo de preto lá. Acabou o jogo e falou, caralho, a torcida do Corinthians é da hora mesmo, mano. Vocês perdendo, a gente perdeu pro Botafogo lá no Rio de Janeiro. E ele acabou indo nesse jogo. Ele falou, vocês perdendo de 2-0, o campeonato não valia mais nada. E vocês cantando os 90 minutos, tremulando bandeira, quase derrubando aquela arquibancada de rodeio da Ilha do Governador, aquele estádio lá. Quase, arquibancada de rodeio é ótimo. Quase derrubando aquela porra e vocês cantando. Então, tipo, eu costumo dizer que eu odeio o Palmeiras, eu não odeio os palmeirenses. E eu só não quero contato com os palmeirenses em semana de derby. Semana de derby não olha na minha cara, parça. Porque é outra vibe. Eu não quero conversar com você e você provavelmente não vai querer conversar comigo, porque provavelmente o Corinthians vai ganhar do Palmeiras e eu vou tirar um sarro enorme da sua cara. Então, pra evitar isso, a gente faz uma amizade que a gente se conversa. A gente só não se conversa mais ou menos umas 4 semanas por ano, que são as semanas de derby, né? Mas tá vendo? Você colocou um formato que te agrada. Exato. E faz com que você consiga mediar o que você sente. Exato. Se você é um torcedor muito fervoroso, legal, tem um amigo palmeirense, o fulano, o ciclano que você não gosta, é São Paulino, Santista. Dá uma segurada. Enfim, dá uma segurada, cara. Porra, o lógico. importante é encontrar o meio termo. Não dá pra ser extremista e levar pro radicalismo de violência. Tudo que é o extremo faz mal, né, velho? Tudo que é o extremo faz mal. O pessoal tem que ter a cabeça um pouquinho mais aberta.
em relação a isso, brigas, enfim. O pessoal tem que ser mais aberto a entender o próximo, a entender o rival, né? No caso, o adversário. Sim. Quando aconteceu o episódio de eu revelar meu time... Só deixa eu ter uma frase que eu lembrei agora aqui, que tem uma página de torcidas organizadas que chama Hulibras. E eles postaram uma foto muito boa que é... Como é que era, velho? Não existe... Como é que é, velho? É tipo, não existe o sofrimento só de uma mãe. Se uma mãe chora, todas choram, né? Se um filho morre numa briga de torcida, forte. tipo, não é só a mãe do cara que você matou que vai chorar. É a sua mãe também que vai chorar, tá ligado? Porque ela é mãe, ela sabe como é ter um filho, ela sabe... Tá ligado? É foda, né? É forte. É muito forte. Complicado. Você tá usando um exemplo extremo, que eu acho que precisa ser usado pra conscientizar as pessoas. E quando aconteceu o episódio de eu revelar o meu time, que tava vinculado a uma reportagem que o filho deixou de ser corintiano temporariamente pra torcer pro Palmeiras pelo amor ao pai, muita gente falou, pô, velho, eu recebi mensagem. Eu sou brigado com um amigo meu, um dos melhores amigos faz 2, 3 anos, 6 meses. Eu vou fazer agora, a primeira coisa é pegar o telefone e ligar pra ele e falar que é uma bobeira. Vou deixar isso de lado. Sim. Porque o futebol, ele é um motivo de convergência das pessoas. Um negócio bacana e não de divergência. Sim. Entendeu? Quando você coloca o amor pelo seu time como motivo pra você tretar, pra você discutir, pra você criar uma inimizade, pra você agredir alguém ou até matar... Porra. Perdeu a razão. Não, perdeu a razão, né? Perdeu a razão, perdeu o senso de... É a banana comendo macaco. Perdeu o senso de né? Não. Virou um animal, praticamente, você, né, velho? Exatamente. Aí você perde a essência. Perdeu o senso de ser humano, né? É isso. Perdeu a humanidade em si mesmo, exato. né? Você perdeu a sua... Você não é mais humano ali, você se torna um animal. Agora, provocação, brincadeira, tudo isso é legal. É legal. Tudo isso apimenta. Eu tenho um amigo palmeirense, o Nil. Cara, é o único cara que eu zoo assim. E teve algumas vezes que eu mandei mensagens de áudio. Olha o risco. Áudio é foda. Eu mandei áudio pra ele zoando. Porque a gente é muito próximo. Mas esse áudio poderia vazar. E Sim. se vaza, fica super chato. O cara fala, meu, apresentador de um programa, papapá. E pra vazar assim, é muito fácil. Muito. Muito fácil. Sorte que ele é muito de confiança, a gente sempre foi muito... E eu deixei de mandar áudios também de um tempo pra cá, porque você vai se reeducando, né? Você sabe que quando você... A gente conhece... Isso é uma cagada que eu fiz. Sorte que não vazou, porque era uma brincadeira e tal. Mas acontece, cara, porque a gente não faz por mal. A gente faz pelo espírito da zoeira. Exato. Que tá envolvido no espírito do futebol, né? É que na internet hoje, porra, você vaza um áudio, você manda um áudio pra mim e acaba vazando. Obviamente que isso não vai acontecer, pode mandar os áudios boa que tá suave, que tá seguro. Mas, porra, na internet o pessoal julga muito, né? Às vezes você tá mandando um áudio de zoeira ali, falando, chupa, Bambi do caralho, chupa seu porco imundo, não sei o quê. E aí a pessoa vai, posta a parada como se você realmente odiasse o time rival e não pega o contexto da parada pra... É a interpretação errada. A internet, o pessoal gosta muito de julgar, né, velho? Gosta. Putz, deu voz pra muita gente que não deveria ter voz, infelizmente. Você tá protegido, ligado? né? Você tá pelo protegido. De certa forma, sim. Hoje em dia a internet não é mais terra sem lei, né? Sim. Hoje em dia, se a pessoa faz uma cagada na internet, ela paga por isso, mas... Responde por isso, criminalmente. Responde por isso, mas é tipo isso, você entrar no seu Instagram e ver comentários desconfortáveis. Teve a menina essa semana que se suicidou, né? Ela foi casar, né? E o namorado dela largou ela 2 dias antes. E mesmo assim ela casou, fez a festa sozinha, curtiu a parada. E o tribunal da internet começou a avacalhar a mina, falando, pô, não sei o que, você só fez isso pra aparecer, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A mina pegou e se matou, tá ligado? Porque ficaram enchendo o saco da mina nas redes sociais, tá ligado? Olha o nível que esse aparelhinho aqui, putz, o Lobão tá ligado. Eu já falei muita cagada na internet, ainda falo de vez em quando. Postei essa semana lá que aquele aplicativo do FaceApp, postei que, usei o FaceApp. Na verdade, era uma foto do Lula com a camisa do Corinthians. Nossa. E o pessoal da direita começou a lastrar, não só da direita, mas, porra, vamos colocar aqui que 80% do meu público começou a achar engraçado, falou, pô, tá igualzinho, não sei o que, não sei o que lá. Mas 20% que começa a criticar e criar burburinho... Eles tomam uma proporção muito maior que os 80. Muito maior do que os 80, velho. E eu tive que até apagar a foto porque eu tava
realmente debatendo com as pessoas de zoeira. Claro. Eu respondendo de zoeira e eles respondendo sérios, tá ligado? Sim. Então, tipo, a internet, eu tô me precavendo muito pra não falar muita besteira, porque, infelizmente, hoje, esse aparelhinho aqui, ele é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. É Black Mirror. Black Mirror total, velho. A tecnologia chegou pra facilitar a nossa vida. O problema não tá nela. Tá na gente que não sabe usá-la com parcimônia, de uma maneira... Principalmente crianças. Tem histórias absurdas de crianças em colégios de altíssimo nível em São Paulo. Adolescentes que já se mataram por conta desse bullying, velho. Dessa exposição massiva que acaba acontecendo de uma maneira equivocada na rede social. Então, assim, o conselho é que os pais sempre fiquem atentos, né, ao risco que a internet é, principalmente para quem não sabe lidar com as ferramentas. O nível de exposição, você pode acabar com a vida de uma criança, de um pré-adolescente aí. Com pouca coisa, ele é... Uma bobeira, Exato. Uma foto mal tirada, um comentário mal feito. É muito triste. Você até acho que a gente já comentou sobre isso, a forma como você lida com seus filhos, com internet, redes sociais e tudo mais, mas conta pra galera um pouco aí como que você tá lidando, você que tem uma filha de 6 e um filho de 4. Vai fazer 4, 6 anos, o moleque 6 anos a criança já tá mexendo em tablet, o caralho é 4. Sim, não, sabem tudo, cara. O problema é que eu na minha casa, a gente não deixa muito. A gente tá tentando fazer uma... Isso não significa, porque você fala assim, pô, você não vai deixar seu filho, você não vai deixar ele... Eles mexem no meu telefone, no telefone da minha esposa. Eles assistem desenho e tudo mais. Só que a gente tenta limitar, porque eu noto que quando eles pegam, eles ficam muito hipnotizados. Na verdade, eles ficam robotizados, assim, acabou. Você vai dar comida assistindo com um telefone na mão, eles comem se você der... na boca ali. Não, tudo que você der na boca, se você der cocô, eles vão comer. Porque eles não estão prestando atenção, eles estão comendo. Eles só estão no automático. Estão no automático, então, porque aquele troço é um conteúdo tão pronto, é um audiovisual que chama tanta atenção, e criança, nesse momento, não que ela não possa ter, ela pode. Eu acho, no meu entendimento como pai, num nível um pouco menor. Por quê? Porque é o momento em que a criança estimula mais a criatividade. O lúdico de uma criança é uma das coisas mais maravilhosas que existe nesse planeta. O meu filho, quando eu deixo ele sem nada, assim, a gente deixa a maior parte do tempo. Ah, papai, vamos brincar comigo? Eu falei, brinca com a tua irmã que o papai tá conversando com a mamãe. Cara, ele pega um carrinho, ele inventa que esse carrinho tá voando, ele fala sozinho, ele fica uma hora e meia viajando na própria criatividade, na ilusão que ele monta. É muito porque isso é muito criança, rico, velho. Na criança. Caralho. E eu acredito que os meios de comunicação hoje, muito prontos, formatados pra fisgar essa criança e robotizar ela, eles matam muito dessa criatividade. Aí você fala, pô, você não vai deixar seu filho jogar videogame, você não vai deixar ele ver o YouTube, ele não vai aprender um dia, ele vai ficar desconectado da molecadinha da escola. Não, eles pegam em 15 minutos. Se você dá um joguinho pra ele, em 15 minutos ele aprende. Então assim, a ideia é nunca dar, porque quando dá, aprende muito rápido. Essa geração já nasceu multitelas, né? Exato. É diferente totalmente da minha. Na minha geração, pô, eu comecei a trabalhar com máquina de escrever. Eu ainda peguei isso. Então, será que o pessoal que tá ouvindo a gente sabe o que é uma máquina de escrever? De datilografar. Mano, a maioria não sabe o que é. Você sabia que antigamente existia um curso chamado datilografia? Que era pra aprender a escrever. Aprender a digitar na máquina. Então assim, você digita com todos os dedos da mão, né? Sim. A, S, D, F, G, cedilha, S, K, J, H. Era um negocinho, então... Esquema de datilografia, maluco. Hoje, quem que faz datilografia hoje? Ninguém, já aprende digitando, né? Sim, já cada um tem o seu jeito de digitar, meu. A pessoa chega na frente do teclado ali, já é automático. Total. Automático o jeito que a pessoa mexe no teclado e tal. É isso. Naquela época era novidade, era algo surgindo, né? Então... Porra, que da hora. Acho que, foi isso, velho. Tem várias perguntas aqui ainda. O pessoal perguntou se você já usou alguns contatos de jogadores pra ir bem no Cartola. A Cirrelli... Cirrelli... Putz, é foda ler nome de usuário do Instagram, né? É Cirrelli na Lima. Deve ser Simone o nome dela, talvez. Já usou uns contatinhos aí? Fala, e aí, vai jogar bem hoje? Ou... O jogador não, cara. Mas eu tinha um menininho lá na TV, o Renanzinho, que ele manja todas as regras. E ele falava, pai, eu imito ele igualzinho. Ele fala assim,
Pô, vai nessa aqui, ó. Esse é barato, é bom. Esse bate falta. Esse aqui não compra porque toma muito cartão amarelo. Então o Renanzinho sempre me ajudou a escalar os times. O Renanzinho vale muito mais do que os próprios jogadores. Uma vez eu encontrei com o Gabigol no aeroporto, quando ele tava no Santos. E o Lucas Lima também tava no Santos nessa época. Falei assim, vai meter gol em cima. Ai, Ivan, me fala de tudo menos de Cartola, vai. Eu não aguento, os negros me enchem o saco. Todo quanto é lugar que eu vou, os caras vêm me falar de Cartola, bro. Eu falei, beleza. Deixa dar uma segurada, né? Pra não ficar chateado. Tem o Gustavo T. Dias que perguntou se o Caio Ribeiro realmente é um bananão. Meu, bananão... Foi uma das melhores coisas que ele fez, velho. Bananão é ofensivo, meu. Você é ridículo. Agora, o maior xingamento dele é ridículo. Mas o Caio é uma pessoa ridículo é o maior xingamento dele. Bananão é ridículo. O Caio é uma pessoa de um coração. Qualquer dia eu vou chamar o Caio pra fazer um podcast e vai ficar tocando Last Kiss enquanto a gente fala. Ele gosta, cara. Ele gosta. Aquela reportagem dele que os caras puxou depois. Como é que era? Gosta de beber um vinho, fazer amor, ouvindo Last Kiss, alguma coisa assim, né? Que ele falou que os caras sacaneou ele, né? Ele falou uma coisa, os caras foi e deram uma mudadinha ali. Ele falou que deu uma mudadinha, mas eu acho que ele tava falando a verdade, sim. Pô, pra encerrar a última pergunta aqui, teve o Lucas que perguntou se tem um dia coragem de ir no setor norte. A gente já deixou. Vamos fazer essa parceria. Vamos fazer esse rolê aí, vou conseguir o ingresso pra você. E o Eric Gabriel perguntou qual foi o jogo do Corinthians que você estava no estádio que mais marcou a sua vida. Eu acho que foi um 7-1 do Corinthians contra o Santos. Eu tava nesse, viu? Você lembra do 7-1 do Pacaembu? Aqui, ó, tem um na pele aqui, 7-1. Aqui, ó. Foi aquele 7-1, cara. 7-1 aqui. Foi. Eu tenho na pele porque foi o primeiro... O primeiro clássico que eu fui, de verdade, foi esse 4-2 que eu te falei que foi anulado. Só que foi anulado. Sim. O jogo não existiu. Então o primeiro clássico de verdade que eu vi foi um 7-1 no Santos. E eu vou te falar um dia muito legal que eu tava no estádio. Esse você tava na arquibancada ou você tava trabalhando? Eu tava trabalhando, fazendo matéria no Alambrado ali. Pode crer. Fazendo matéria com a torcida. Eu lembro que tinha um cara da Gazeta, o Paulo Amaral Santista, que ele tava do meu lado. E ele falou assim, meu Deus do céu, não acredito. Esse jogo foi marcante, e foi marcante a final que o Corinthians, o jogo da final lá da Vila Belmiro, dos 2 gols do Ronaldo. Sim. Eu tava atrás do gol em que ele encobre o Fábio Santos. Eu tava do lado da trave. Fábio Costa. Do Fábio Costa, eu tava do lado da trave. Eu lembro que eu tava do lado do André Fury. Pode crer. Do Juca, a gente tava... Corintiano também ou não? Ou não sabe? Corintianaço. E aí, na hora que ele dá aquele toquinho e dá aquele pulinho, eu vi certinho tudo de camarote, assim, a bola entrando. Então foi super marcante pra mim. Porra, imagino, velho. Eu também tava no título da Libertadores. Quando o Sheik mete o gol e sai correndo, eu saio correndo atrás dele. Você tem a imagem, será? Não só tem a imagem, como eu fui fazer entrevista com ele. Eu fui o primeiro cara que perguntou depois que acabou. Eu fui atrás dele fazer entrevista, ele me deu entrevista. Na hora do gol? Na hora do gol. Que da hora, velho. Muito louco. Cara, eu tenho muito... Uma vez, eu tenho uma história muito louca que eu tava... O Tevez não falava com ninguém. Ele fazia dupla de ataque com o Nilmar, lembra? Sim. Aliás, teve um jogo do Morumbi que eu lembrei agora, cara, que o Corinthians ganhou de 3-0 do Palmeiras. O Tevez comeu a bola, lembra? Nossa, lembra? Cara, foi 2005. Ele saiu cortando ali, deixou o Camarra no chão. Exatamente. O Tevez, quando chegou ao Corinthians, o maior desafio de todos os repórteres é conseguir uma entrevista com ele. Porque ele tem uma dicção muito ruim, ele fala pra dentro e zero português, né? Ele já não sabe falar isso, não sabe falar castelhano e espanhol direito, aquele né? castelhano pra dentro. Com a língua meio adormecida. A pergunta? E eu tava descendo um dia uma escada do Pacaembu pra entrar na área de imprensa, que é uma escada giratória. Você conhece? Conheço. Aquela escadinha? Sim. Eu tava naquela escadinha com o meu cinegrafista. A hora que eu tô descendo, ele tá subindo na escadinha, meu. Nossa. Aí eu peguei, Magal, liga a câmera. E fui tentar entrevistá-lo e fui subindo. Imagina eu subir naquela segurança. Vai, sobe, volta. E eu subindo a escada, de ré, o cinegrafista atrás de mim. E eu tentando entrevistar. E eu consegui fazer 2 falas com ele. Ele falou umas bobeiras ali pra mim. E aí foi a primeira entrevista que o Tevez deu do Brasil. Eu consegui. Caralho. Louco, né? De 2005. Pesado. Pô, conta mais. Tem mais algumas histórias aí que você lembra que... Pô, cara. Tô começando a... Deixa o podcast rolar. E acabar agora, foda-se. Cara, eu tenho tanta história com o Corinthians, cara. Mas tanta, assim... Eu tenho uma história que eu conheci o Ronaldo no título de 2009. Eu varei uma festa do Corinthians, fui fazer matéria, vazei. Acho que você falou isso fora do ar ou aqui? Você falou aqui, pô.
Você falou já do camarote, que você invadiu o camarote dele lá. Depois eu vou dar os detalhes disso numa outra história. Ah, é verdade, que esse você vai falar no Qual é Moré. Qual é Moré? Então assim, eu tenho uma... O Tite, por exemplo, era um cara que sempre depois das coletivas, ele ficava batendo um papo com alguns jornalistas, discutindo tática, movimentação dos jogadores em campo, onde estava bom, onde não estava. E eu sempre gostei de conversar com o Tite pós-entrevista coletiva. Colava ali junto com 2 ou 3 jogadores. É um cara muito carinhoso. Já fui na casa do Tite várias vezes também fazer reportagens. Eu tive passagens muito interessantes, cara. Na época daquele Corinthians maluco. Ah, eu dei uma vez eu dei uma treta do caralho com o Leão na coletiva. 2007. Tretei com o Leão na coletiva. Não foi 2007, foi 2005. Ah, 2005? 5, 6. Foi 2006. Acho que é aquela transição. Em 2005 ele não chegou a ser técnico. Então foi 6. Foi 2005 foi o Passarella, o Antônio Lopes e o Márcio Bittencourt. Então 6, porque o Leão chegou em 6, que ele tretou com o Carlos Alberto, tinha aquela treta Roger e Carlos Alberto. Que o Tevez foi embora e tal. Exato. Foi nessa época que eu dei uma treta por conta do Nilmar. Lembra do Nilmar? Sim. Que tá em depressão, tá com depressão, né? Jogava pra caralho. Nossa, um jogador... Era uma flecha, né? Fazia uma baita dupla de ataque com o Tevez, né? Depois do Ronaldo, o melhor camisa 9... acho que depois do Ronaldo e talvez do Jô, tenha sido o melhor camisa 9. Acho que ele é melhor que o Jô. O Nilmar, na época, foi melhor, muito fera. O Nilmar, porque ele era muito rápido. Só não foi melhor que o Ronaldo mesmo. O Ronaldo era absurdo, mas o Neymar era embaçado mesmo. Ele era embaçado. E, pô, eu lembro que eu tretei com o Leão. Sabe por que ele tretou com ele? Discussão de... Você fez uma pergunta e ele não gostou? Alguma coisa assim? O Leão era muito grosso nessa época. Sempre foi, né? Assim, xarope, babaca. Um cara de confronto, né? Confrontava os repórteres na entrevista coletiva. Eu fiz uma pergunta pra ele, não curtiu. Eu falei assim, mas eu não entendi, fiz. Ele falou assim, não, acabou. Era uma pergunta pra pessoa próxima. Eu falei assim, mas eu não entendi, você não responde. Ele falou assim, eu não respondo porque você é fraco. Eu falei, fraco? Eu falei, tira o microfone dele. Ele tirou o meu microfone. Aí acabou a coletiva. Eu falei assim, que papo é esse? Como assim eu sou fraco? Você não pode falar isso. Mas eu falei, pô, Leão, mas se você me desculpa, eu falei, legal, você vem me pedir desculpa privada depois que você dá um esculacho público, né? Aí no meio todo mundo. Aí fica de boa, né? Depois fiz as pazes com o Leão, tretei com o Muricy feio já. Brigamos Muricy? feio. Depois fizemos as pazes. Quem não tretou com o Muricy? Só eu que nunca fiz pergunta pra ele. Tretei com o Muricy. E você vê, né? Recentemente trabalhando com o Muricy no Globo Esporte recentemente lá. Fui fazer um negócio esses dias do Caio. O Muricy era no tal do Caioba Soccer Camp, um evento legal que o Caio faz. O Muricy era o técnico do time das celebridades. Eu tava no time das celebridades, o único perna de pau. Tava eu, Bebeto, Sheik, Hernanes, Kaká. Só lenda. E o Muricy era o técnico. Aí ele me colocou pra jogar e eu tava com o meu moleque lá, 3 anos. Eu falei assim, Muricy, fica aí. O Muricy ficou 45 minutos, em vez de ficar dirigindo o time, que era uma zoeira, ficou brincando com meu filho, com o Lui. Com o livrinho ali, com o carrinho. E o Muricy foi minha babá. Eu já tretei com ele. Isso é uma prova de que o mundo dá voltas, né, cara? Dá muito. E é legal você levar... Tá vendo como que são as coisas? Por isso, exercer o perdão, o entendimento, entendeu? Esporte, cara. Esporte é energia positiva. Porra, da hora. E se não fosse esporte, eu nunca estaria aqui falando com essa lenda do jornalismo esportivo aí. Muito obrigado a sua presença, Ivan. Tamo junto, moleque. Fiquei muito feliz que você topou participar aqui. Fiquei muito feliz também pelo convite aí de participar do... meu. Eu vou participar do Qual é Moré ou do Desobediência? Não, você vai no Qual é Moré. Tá maluco, olha. Que honra, hein? Porra, obrigado aí. Se você quiser divulgar as suas redes sociais aí pra rapaziada, eu sempre falo que no final aqui, se você escutou até aqui, você é um idiota. Mas hoje, né? Hoje, se você escutou até aqui, é porque o bagulho realmente foi da hora de verdade. Que bom. Gostei muito do podcast, muito obrigado. Divulgue suas redes sociais pros Coringão te seguir aí. Então, o meu Twitter eu tô voltando a usar, cara. Eu dei uma abandonada, mas é Ivan Moré. Tudo Ivan Moré. Tudo Ivan Moré. O Instagram é Ivan_Moré. E o Twitter... Ele é Ivan Moré. Ivan Moré. Você vai me achar lá. Procura lá, Ivan Moré, você vai ver o selinho de verificação. Depois me ajuda, me dá umas dicas aí, eu preciso do selinho de verificação. Eu não sei, rapaz, eu tenho esse selo de verificação. Eu pinto lá o meu, eu não pedi não. Você não pediu? Juro. Caralho. É muito fácil, Ivan Moré, né?
Putz, mano, tá muito fácil aí, Ivan Moré. Esse negócio de trabalhar de TV Globo, Eu mando solicitação, tá ligado? Eu chego nos rolês pra pagar de bonitão. Não, sou famoso e tal. Ué, demorou, você tem 300 mil seguidores, mas cadê o seu cilindro de verificação? Quem é você? O Instagram, Twitter, vamos verificar o 1000 Grau aí, gente. Agora que ele pediu. Não, já deve estar verificado. Se ele falou em voz alta. Vamos verificar o cara. Já deve estar verificado. O moleque tá voando, inteligentíssimo. Caralho, mano. Muito obrigado aí, Ivan. Esse foi o Sexta 1000 Grau com Ivan Moré. Em breve, acompanhe Ivan Moré e também fazendo podcast aqui na Pod 360. É nóis.